Ele está orando. Roberto, seu som está fechado. Seu som está fechado. Melhorou agora aí? Agora sim. Bom, então, eu acho que eu fiz a prece para mim mesmo, né? Então, que vocês devem ter visto aí. Realmente, a questão, quando dá confusão um pouco numa coisa, vai complicando toda coisa. Então, vamos falar assim, como eu já fiz a prece aqui, e eu acho que vocês, evidente até pela minha postura também, vocês podem ter feito a prece também nos lares de vocês, eu acredito que tenham feito, para que a gente possa realmente estar aqui com essa espiritualidade que tanto incentiva os estudos, né? Essa é a questão que nós temos que aproveitar e rogar também para todos os nossos entes queridos, que nós possamos ter muita paz e tranquilidade nesse momento tão perturbador que a Terra está vivenciando nesse momento de transição. Então, vamos começar a aula de hoje, compartilhar aqui a tela. Está aí a imagem de Jesus, né? Com o tema aí, olha, Cristo no coração de todos, os que pensarem em mim. Então, só basta aqui nessa questão, se pensar em Jesus, né? Cristo no coração de todos os que pensarem em mim. Cristo na boca de todos que falarem em mim. Cristo em todos os olhos que me virem. Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem. Então, essa é uma mensagem também aí, para que nós possamos realmente sincronizar daqui para frente os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Como sempre, a gente vai falando a mesma coisa, mas é o que nós estamos precisando. Não podemos ser como nós já fomos, a maioria de nós, se não nessa encarnação, mas em outra, nós somos ocidentais, podemos ter nascido no Oriente, mas a maioria das vezes, como a gente sabe, seria aqui como no Ocidente, depois de 1500, que começa a popular aí, a fazer descobrimentos da América, das Américas. Mas antes disso, nós estávamos aí. Então, nós temos essa questão muito arraigada conosco de não sermos um povo praticante. E não podemos fazer esses erros, equívocos, vamos falar assim, com o Espiritismo. O Espiritismo podemos dizer assim, que é uma revelação de Jesus, é o Consolador prometido para que nós possamos progredir. Bom, vamos então aqui dar continuidade aqui aos nossos estudos, né? Deixa eu só fazer aqui uma coisinha que está meio aqui. Bom, vamos aqui, nós estamos ainda nesse módulo, no módulo 1, e estamos agora, que o módulo é Fundamentos ao Estudo da Mediunidade, o tema 7, Classificação da Mediunidade, Efeitos Físicos. O objetivo específico desse tema
citar os principais tipos de mediunidade de efeitos físicos. Tá? Vamos citar aí os principais efeitos físicos. Então, já começando aqui na questão, aqui, a apostila, ela vai trazer para nós, e vocês vão vendo que, muitas das vezes, as pessoas que já estão fazendo o curso na segunda-feira, na quarta, que nem ontem, falamos de mediunidade com Jesus ontem, né, lá no curso do Wesley, e hoje aqui nós estamos na mediunidade e efeito físico. E sempre vai perdurar a questão de nós realmente agora termos mais do que absoluta certeza dessa questão de médium e mediunidade, né? Então, vamos lá aqui ver. É importante ter entendimento claro e abrangente, relacionado a dois conceitos usuais à prática espírita. Então, esses dois conceitos eles têm que estar bem definidos para nós sabermos aí para a prática espírita. O que é? O que é médium? Médium é o instrumento humano de que se servem os espíritos desencarnados para se comunicarem. E o que é mediunidade? A faculdade psíquica inerente ao ser humano, manifestada em diferentes graus e tipos. Tá? Porque eu tô pedindo. Por favor, só um momento. A gente vai fazer. Deixa eu arrumar aqui a minha. É que tem um som aberto aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo fechar aqui o som. Tá. Acho que já fechou. Acho que é a Eliane. Parece que era a Liliane que estava com o som aberto. Mas tudo bem. Era eu não, Roberto. Ah, Era não? a Lília. Então, tá. É a Deluz aqui que estava aberta aqui. Bom, então, vamos lá. Aqui acho que esclareceu bem. Vou botar aqui só. Então, manifestadas em diferentes graus e tipos, né? Então, aqui nós temos o seguinte: médium é toda pessoa, essa questão que eu estava falando, que eu citei ontem até, né? Eu me lembrei até da questão da pergunta aí do item, que seja, no livro dos médiuns é item, né? Então, não é pergunta. Então, médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Olha bem, vai vendo. Essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui um privilégio exclusivo. Por isso, raras são as pessoas que não possuam algum rudimento dessa faculdade. Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médiums. Então, agora você vê que ele coloca, ficou meio que confuso o texto, que muita gente confunde, que está aí, ó, médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência, né? Isso aí é a mediunidade. Mas agora ele vai explicar aqui. Ó. Usualmente, porém, essa classificação só se aplica àqueles em quem a faculdade se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade. Então, por isso que a gente fala que todo mundo tem mediunidade. Ali, que esse parágrafo final fecha a questão. Usualmente, porém, essa qualificação só se aplica àqueles em quem a faculdade se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, né? Num grau qualquer, como falou o sentido, seria que a gente fala. É uma questão da mediunidade, né? Então, vamos aqui, olha. Enquanto faculdade psíquica da alma, né, da psique, a mediunidade acompanha a evolução intelectual e moral do espírito
e se manifesta em qualquer plano de vida, físico ou espiritual. Como instrumento de melhoria do ser humano, entre tantos disponibilizados pelo Criador, a mediunidade pode desenvolver-se gradualmente ao longo das reencarnações sucessivas ou adquirir a feição de compromisso ou de missão previstos no planejamento encarnatório. Foi até o que eu citei ontem na aula, né? De ontem, foi quando eu falei, a questão de ter esse efeito patente da mediunidade, justamente seria, em vários outros livros, nós vamos encontrando que as pessoas que são aquelas que estão mais com dívidas, se analisar, se coloca ela pede se venha com essa questão de mediunidade. Por quê? De médium, para ela que, encarnando, ela vai ter várias dificuldades para administrar a vida dela, principalmente para com a família, porque normalmente os pais não aceitam, não entendem, não são espíritas, já começa o sofrimento desde pequeno. Vocês vão lembrando aí do filme do Chico Xavier, que desde pequeno, e ainda hoje acontece isso. Pais, às vezes, são aí de outras, no caso de outras, não, da religião aí protestante, então eles não aceitam, pensam que é demônio, e aí vira toda aquela confusão que nós aí já sabemos que não é dessa maneira. Tá? Então, está aqui. Ó. Ou missão. A pessoa fala, não, vou encarnar que eu quero ajudar as pessoas. Mas tudo isso, a mediunidade e ser médium, está previsto, como no final aqui do parágrafo, aqui está aqui, ó, previstos no planejamento reencarnatório. Lá eles não vão, no processo de reencarnação, não vão nos forçar a vir com mediunidade, ou, aliás, ser médium. Não, não, não. Lembre-se bem disso. Porque eu já vi também pessoas que falam, eu sou médium, mas não sei o quê, porque quando eu queria jogar bola, aí tem que ir lá naquele negócio, no centro, eu já não aguento mais isso, mas diz que se não for eu me comprometo, e aí fica. Aí a pessoa está esquecendo o planejamento reencarnatório. Né? Olha, neste aspecto, a proposta do Espiritismo é a de esclarecer e educar o médium, à luz do conhecimento espírita presente nas obras codificadas por Allan Kardec, assim como a vivência do Evangelho de Jesus. Olha como é complicado. A pessoa que vai realmente... eu tenho mediunidade, ele vai ter que ter um conhecimento bem também profundo, até amainar o espírito dele aonde? No Evangelho, segundo o Espiritismo. Né? Ali que ele vai encontrar muitas das coisas que ele precisa aprender para se fazer a vivência do Evangelho de Jesus. Porque senão ela vai se tornar um médium que vai ter vícios, que vai ter uma série de coisas que não vai ser bem administrado na função de ser médium. Não vai ter cabimento uma coisa com a outra. Olha aí, Jesus e Kardec representam os fundamentos da prática mediúnica, em particular, e do espiritismo em geral, conforme a feliz expressão de Emmanuel. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec são perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus a porta, Kardec a chave. Olha a frase que o Emmanuel coloca. Não precisa, às vezes, a gente, num contexto, no texto, a gente realmente parar um pouquinho e fazer umas reflexões. Né? Isso é importante, isso faz parte do estudo. Né? E é aquela concepção que nós temos que seguir Jesus e vir à porta. E Kardec ele vem e traz a chave. Eu tinha muito dessas questões no início sobre que devia ter uma chave. É até engraçado, eu usava essa expressão, porque tem tantas coisas que eu não entendia, como tem lá as pirâmides, eu sei o quê, toda aquela conjuntura. Eu falei, não, alguém tem que dar uma explicação para mim.
Mas tem um segredo aqui, não é possível isso. Quando eu conheci o Espiritismo, comecei a estudar, eu falei, não, a porta está aí. Né? Todas as respostas que nós não tínhamos, o Espiritismo vem e esclarece, abre aí todas as portas, né? No caso, que Jesus coloca as portas e Jesus, Kardec é a chave para nós abrirmos e entrarmos. Olha aí, outro ponto, não menos importante, é o fato de não existir um tipo de mediunidade mais importante que o outro. Todos são úteis e necessários por serem concessões divinas voltadas para a edificação do ser humano. Olha, e você vê como às vezes a gente está falando, depois a pessoa, quando é criança e tem mediunidade, ou começa a ter essa aproximação dos espíritos que sentem, que sabem que nós somos médiuns, então eles se aproximam. Se eles se aproximarem, vamos supor, de uma determinada pessoa, uma pessoa que não tem a mediunidade, nada acontece. A pessoa pode se sentir mal, aquela angústia, aquela coisa toda, mas ela não, né, fica ali está passando mal. Mas o médium, no caso, ele vai receber todo o impacto do médium. E nisso, a aproximação, o espírito vai sentir isso e vai se aproximar mais e mais. E a pessoa começa a ter certas atitudes meio esquisitas. E nisso, o espírito que está ali e viu e sabe que você é médium, até pelas suas expressões e tudo mais, aí ele vai, talvez, em determinados momentos, abusar de tudo isso. E é nesses momentos, aí a gente saiu daquela idade da infância e já estamos aí um pouquinho mais à frente, já apresentando certos caracteres na vida aí já de estudante, mas aí chega aquele ponto mais difícil ainda, que a pessoa fica ali, não sabe o que é, não conhece o espiritismo, se conhece, não vai, não procura se esclarecer, e aí acontece que aí a pessoa casa e aí o conflito vai aumentar. Vai aumentar porque, evidentemente, muitas das vezes o marido também não é espírito, nem nada, não vai admitir esse tipo de coisa. E a pessoa vai se ver bem, com uma missão muito complicada. Não é muito fácil, não. Então, aí está explicando que isso aí nós somos concessão divina para a edificação do ser humano, como é o final aí. Todos são úteis, todas as mediunidades são úteis, cada uma nos seus caracteres. Bom, e aí tem, segundo a codificação espírita, a mediunidade é classificada de acordo com a natureza dos efeitos que a manifestação dos espíritos produzem. Físico e inteligentes, ou intelectuais. Tá? São essas duas manifestações que se produzem, ou como um efeito físico, como ali é o caso ali na imagem que eu mostrei, do Peixotinho, que ali é uma questão física, o ectoplasma, ou intelectual, que é a psicografia, e tem mais algumas aí que nós vamos ver, correto? Mediunidade de efeito físico. Dá-se o nome de manifestações físicas às que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocamento de corpos sólidos. O efeito mais simples e um dos primeiros que foram observados consiste no movimento circular impresso a uma mesa, as chamadas mesas girantes. Tá? Que elas corriam de um lado para outro, num salão. Isso aí foi uma festa lá na França, que o pessoal nem sabia o que estava acontecendo e estava lá sendo já dados as primeiras propagandas do espiritismo, né? Para as pessoas constatarem que tinha alguma coisa que estaria acontecendo com um efeito inteligente. As mesmas não iam responder perguntas, correr para um lado do outro da sala, sob o comando de alguém. Né? Esse efeito, igualmente, se produz com qualquer outro objeto, mas, sendo a mesa, por sua comodidade, o móvel mais usado. A designação de mesas girantes prevaleceu para indicar essa espécie de fenômenos.
Eu vou deixar alguns desses comentários, porque nas lâminas seguintes vai aparecer. Eu já também, até em outras ocasiões, eu já falei sobre isso, mas hoje especificamente vai ser sobre efeitos físicos, vai esclarecer muito desses movimentos que acontecem na casa muito dessas pessoas. É porta que fecha, é móvel que balança, então é assim. E já vou dizer, não adianta mudar de casa, porque quem leva o efeito para as outras casas é o médium de efeito físico. Então, pode mudar lá 100 vezes, que 100 vezes vai ficar acompanhando. Então, está ali. Ó. A mediunidade de efeitos físicos, muito comum à época de Kardec. Olha, então isso aí já acontecia, tem livros e mais livros sobre essa questão. Mas era assim, coisa que foi que nem como é o nome dele? O escritor do Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, que escreveu realmente uma invasão de espíritos naquela época. Na época ali de Kardec, um pouco antes com as irmãs Fox, 1848 e seguintes, realmente. E depois, agora, amainou. Mas vamos lá. Muito comum na época de Kardec, abrange vasta categoria de fenômenos que podem ser produzidos espontaneamente à revelia do médium ou com a colaboração consciente deste. Os médiuns de efeitos físicos são fornecedores naturais de ectoplasma, também chamada de força nervosa, por Allan Kardec. Hein? Olha, aqui tem um detalhe importante, né? Que a gente fala, olha, está entendendo, então, mas está aqui, ó. É um fluido vital, substância considerada um subproduto do fluido cósmico universal, chamado FCU, nas iniciais, né? Muito conhecida em até outros segmentos aí científicos como FCU. Tá? É chamado fluido cósmico universal, ok? Então, olha aqui, falando de novo que para qualquer coisa que aconteça nesses fenômenos, primeiro, precisa ter ectoplasma. Tem vários tipos de ectoplasma, Tem livros também sobre ectoplasma, classificando todos esses. E aí vem a questão, que pode ser produzido pelo médium, a revelia dele, ou com a colaboração consciente desse. Aí vai dependendo da questão da educação mediúnica, onde que o médium vai ver se aquele efeito que ele está produzindo físico, se não está causando nenhum, amedrontando as pessoas, você vai determinando até um local, até um ponto, aliás. Senão, ele vai conscientemente bem. Por isso que a mediunidade mal empregada, as pessoas começam a fazer show. Né? Então, aí é que vai acontecendo os problemas. Olha, o espírito André Luiz presta algumas informações a respeito do ectoplasma. O veículo físico começou a expelir o ectoplasma qual pasta flexível, à maneira de uma geleia viscosa e semilíquida, expelida, né, através de todos os poros e, com mais abundância, pelos orifícios naturais, particularmente da boca, das narinas e dos ouvidos, com elevada percentagem a exteriorizar-se igualmente do tórax e das extremidades dos dedos. Olha, eu tive uma grata satisfação de ir lá com o Dr. Paulo César Frutuoso, lá no Rio de Janeiro. E essas sessões que ele faz lá é realmente coisas assim muito especiais. Para participar, que às vezes as pessoas falam disso aí, a gente fala, mas para qualquer pessoa participar dessa sessão, se a gente colocar assim, o que ela precisa?
ela tem que ir consciente, ela não pode ficar variando, não pode nem pensar em variar, olha, não pode nem pensar em variar o pensamento, ela tem que estar ali firme, sabendo que ela está ali também cedendo o ectoplasma. Tem aquele que mais abundância. Tá? Então, olhem aí, no caso, essas duas imagens embaixo, nós estamos vendo aí, nesse aqui, olha, observe aqui, né, a figura de um espírito, aqui, de um rosto de um espírito. Aí as pessoas falam, mas o espírito não é assim grandão? Não, não é não. Aí, olha bem, que está aqui mais outros espíritos aqui, olha. É que a foto aqui está reduzida. Tá? Então, está aqui. Esse aqui é o Zébia Paladino, das melhores também ectoplasmia que tinha. Olha esse outro aqui também cedendo pelos ouvidos. A pessoa pensa que vai sair e vai ficar que nem aquela do Chico, que é essa foto que está atrás de mim, né? Com o Peixotinho. Mas olha a abundância do ectoplasma do Peixotinho, dos maiores que teve até hoje registrado na história, e olha como é esses outros dois aqui. Então, é dessa maneira que a gente vai tentando já também elucidando para vocês, que muitas pessoas, eu sei, não vão nem participar de sessão mediúnica, porque precisa ter educação da mediunidade para participar de uma sessão. Senão, se não for exigido isso, que às vezes eu vejo determinadas, aí, eu vou falar assim, agrupamentos de pessoas num determinado local, começa a fazer sessões espíritas sem nenhuma consistência. Vai se enquadrar naquilo que Kardec falou no Livro dos Médiuns também, não é uma reunião mediúnica séria. Mas nós vamos tratar isso também depois, no outro capítulo, nós vamos ter um capítulo específico sobre isso. As manifestações físicas mais simples são os ruídos, noises, em inglês. Mas há muitos outros. Pancada em móveis, portas ou ecoadas no ar, surgimento, deslocamento, desaparecimento de objetos, escrita direta em papel, parede, pedra, etc. Sons e vozes audíveis em determinado recinto ou na atmosfera, materialização de espíritos e de objetos. Olha, quantas que nós estamos estudando aí a mediunidade de efeitos físicos, e está falando aqui, olha, que são todas essas que nós estamos relacionando aqui, tem muito mais, tá? Não fosse acrescentar o espaço aqui, mas como já falou ali, as principais, que são essas manifestações desse jeito. Oi. Boa noite. Boa noite. Lília? Está me ouvindo bem ou está cortando? Não, estou te ouvindo, claro, 5x5. Com relação a esses efeitos físicos, precisa estar presente no recinto um médium de efeitos físicos ou ele se produz por si só? Bom, vamos aí, nós temos que dividir um pouquinho, só para ter uma ideia. A aula aqui hoje está falando dessas manifestações patentes aqui, né? O que é? Tem que ter ali, normalmente vai ter um médium próximo. Mas para acontecer esses casos aqui, ó, que está relacionado aqui, ó, pancada em móveis, portas que vão ecoar no ar, surgimento ou deslocamento e desaparecimento de objetos, o espírito não vai fazer desmaterializar um copo, por exemplo. O espírito vai, como se fosse, ele vai envolver aquele copo, né, num fluido que vai torná-lo invisível. Então, não vai desaparecer o copo. Tá? Todos esses aqui que estão aqui, olha, escrita direta, em papel, parede, pedras sendo atiradas, né? Tem casos aí que tem, nossa senhora, tem casos demais de determinadas casas que caem pedras do ar, cai pedra em cima do telhado. Sons audíveis em determinados recintos e vai indo aí. Todos esses casos aqui, vocês veem que, já que você perguntou, Lília, não está especificando onde o médium está.
Ok? Com o Entendi. estudo, nós vamos ver, nós vai ter casos, por exemplo, explicando, nós vamos ter aqui livros do nosso querido, deixa eu ver aqui se eu lembro o nome dele aqui, ó. Hernani Guimarães de Andrade vai tratar desses assuntos e de outros, mas ele é o maior pesquisador como sobre o perispírito. Temos pessoas bem estudiosas sobre esse assunto, que é o senhor Zalmino Zimmermann, né? Um magistrado aí, quer dizer, então, o Zalmino Zimmermann é uma das grandes autoridades, se a gente colocar essa expressão, autoridade, e o Hernani Guimarães de Andrade também, ele que fez o livro sobre perispírito também, que determinou que o perispírito é um mob, né? E ele também estudou bem essa questão da ectoplasmia, das manifestações físicas. E ele tem vários livros sobre isso que eu estou te falando, que eu estou falando de pedra, de casos que ele acompanhou, foi lá, investigou, que nem o Ian Stevenson, né? Que acompanhou bastante casos de reencarnação, e nós temos estudiosos que vão lá atrás. Mas aqui, vocês veem que não está ali, não está escrito no que vai. Aí nós vamos saber o seguinte, que nem no filme do Ghost, quando ele vai lá, estão lá no metrô, em que o rapaz vai ensinar o outro a mover uma tampinha. A tampinha é física, está lá no nosso plano. E como é que aqueles dois espíritos, ou o primeiro, vai lá e mexe a tampinha? Ele vai vamos supor assim, vai se usar da questão da ectoplasmia solta no ar. Daqueles milhões de pessoas que passaram naquela estação vão deixando. São médios que têm essa questão, mas não nem sabem que tem. Só que esse ectoplasma fica esparso no ar. Então, esses espíritos também, alguns deles, nem sabem por que eles fazem isso. Porque vocês viram que lá no filme do Gus, o rapaz ensina lá para o... Esqueci o nome dele lá, o ator. Não o ator, o personagem, que ele vai falar que tem que concentrar para mexer a tampinha. Não, você tem que olhar para a tampinha e ter, né, uma força de vontade. Sem saber, está fazendo uma movimentação de efeitos físicos e nunca estudaram espiritismo nem nada. E é assim que os espíritos também vão fazendo. Às vezes vão fazendo sem saber o porquê. Então, não tem que ter necessariamente um médium presente. Mas há várias pessoas que, como já falou na história, a mediunidade todos têm. Então, todos nós que temos mediunidade, alguns vão ter um determinado ponto que vão exalar, né, ectoplasmia, o ectoplasma. Tá? Compreendeu aí, Lília? Então tá. Sim. Olha aí, ó, ruído. Qual é o nome do autor aí que você falou, que fala muito sobre isso aí? Efeitos Hernani físicos? Guimarães de Andrade. Hernani Guimarães de Andrade. Hernani Guimarães de Andrade. Tá? Tem aí, vocês entrarem na internet aí, pesquisar, vai ter mais ou menos aqui, eu tenho umas 20 obras dele aqui. Vai ter aqui, nesse dele mesmo, também dele, reencarnações no Brasil, comprovadas, e etc, etc. É um estudioso. E uma pessoa, um médico aí muito famoso nos meios aí, né? Então tá aí, olha, ruídos, pancadas e pequenos deslocamentos de objetos são manifestações simples, mas que devem ser averiguados com cuidado. Olha as aspas aí, é principalmente neste caso que se deve temer a ilusão, já que uma porção de causas naturais podem produzi-las. A pessoa que às vezes vai adentrando no espiritismo começa a ver, a gente fala que vira espiritólogo ou espiriteira. Para ela, tudo que acontece, tudo são os espíritos. Não, tem que investigar. Então, aquele afã, não sei o quê, porque é tudo isso. Não, olha, eu canso de ver, às vezes, pessoas falando disso, daquilo, a gente vai, vamos falar que ela vai investigar, quando chega lá, vê lá, não, isso aí é assim, assado, problema resolvido. Então, está bem claro aqui, ó. É principalmente nesse caso que se deve temer a ilusão, já que uma porção de causas naturais pode produzir. Um vento, isso, aquilo.
Né? Lógico que tirar uma pedra no telhado já fica mais difícil de se produzir, né? Mas tem que se investigar para ver se não foi um moleque que jogou a telha em cima. Como é que faz? Ninguém viu? Ah, não tem ninguém viu. Foi o espírito. Não, calma. Às vezes, lógico, quem jogou a pedra em cima do telhado saiu correndo e foi embora. Não quis ser visto, quebrou a vidraça. Né? Então, está aqui. A partir desses efeitos físicos simples, surgiram, no passado, 2 tipos de linguagem utilizados na comunicação regular dos espíritos com os encarnados. A tiptologia, ou linguagem das pancadas, e a sematologia, ou linguagem dos sinais. Então, olha como, né, no estudo da obra espírita e tudo mais, a gente precisa ter um conhecimento mais amplo, porque a gente vai ter que também ter conhecimento para que, se às vezes chegue num determinado local, às vezes o espírito não vai se manifestar com tiptologia. Aí, então, ou seja, são pancadas. Né? Aí, mais ou menos parecido com o código Morse. Particularmente, como eu falo, eu sei o código Morse, porque fazia parte dos estudos do colégio antigamente, né? Os estudos nossos, e depois também a própria vida vai abrindo espaço para a gente pesquisar. E também tem a sematologia ou a linguagem dos sinais, que são muito utilizadas hoje. Como é que é a linguagem de sinal mesmo hoje? Alguém lembra aí ou não? Libras. Olha aí, está vendo? Já estamos com o problema de ser inglês. O inglês é que Libra usa Libra. Então, é a Libra que vocês estão cansando. Nós estamos vendo demais agora. Aonde? Nos jornais, nessas representações, aí, autoridades falando, vai ter lá no cantinho da tela uma pessoa fazendo a linguagem, né, de Libras, que é a sematologia. A linguagem dos sinais. E, como a gente não usa, não há necessidade, também não aprende. Eu acho interessante nós aprendermos. Por quê? Porque, dentro dessa questão do espiritismo, isso pode acontecer, porque está ali, olha, a partir desses efeitos físicos simples, olha, coloca como simples, surgiram no passado 2 tipos de linguagem utilizada na comunicação regular com os espíritos encarnados. Eram essas 2. Então, é um espírito que incorpora. E ele, vamos supor que ele não saiba falar. É lógico que ele vai pensar que não sabe, porque o espírito vai se utilizar do médium. Mas ele vai ali se aproximar do médium, vai tomar conta da coordenação motora do médium, e o médium vai, sem saber, ele vai começar a falar nessa linguagem. E que quem está do lado, dentro de uma sessão mediúnica, vai ter que saber o que ele está falando. Senão vai, como diz. Mas esses casos é o que eu falo. Casos iguais a esse, a espiritualidade leva para centro espírita sério, onde que tem material humano que possa fazer esse tipo... Amanhã eu vou poder dormir até mais tarde. E o Nicolas vai acordar cedo. Então, para que a gente, como eu falei aqui, então vai ter que conhecer muitas coisas, e uma dessas é essas aí numa sessão mediúnica. Né? A tiptologia, por sua vez, é classificada em tiptologia basculante e tiptologia alfabética. Olha aí como a gente vai vendo, aí, rapaz, você está começando a entrar no nível de faculdade. Está começando a complicar. Aqui, tá aí. Vou só botar uma coisinha aqui. Isso. A primeira consiste no movimento da mesa, que se levanta de um só lado e cai, batendo com um dos pés. Basta, para isso, que o médium ponha a mão na sua borda, né? Ali bem na ponta da mesa. Tendo convencionado, por exemplo, que uma pancada significará sim e 2 não.
ou vice-versa, o que é indiferente. O experimentador dirigirá ao espírito as perguntas que quiser. Aí vocês estão vendo que aí nessa questão o espírito ele não está usando do médium a psicografia. Ele vai usar do médium o quê? Que o médium faça as perguntas e o espírito, como não conhece, às vezes, essa questão, o espírito não conhece a questão de utilizar-se da voz do médium, que a gente fala aí que está erroneamente, que está incorporado, quando não é isso, aí a pergunta, o experimentador, olha o que eles estão falando aqui, não é, está vendo? Esse primeiro experimentador dirigirá ao espírito as perguntas, tá? Não tem nada de doutrinador. E aqui, por essa palavra, nós já estamos vendo que é uma também, é uma das sessões mediúnicas experimentais, né? Ou seja, de estudos. Tá? Então, é a pessoa, o que faz? Põe o nome certo de... Aqui. Leliane, seu microfone está aberto aí. Tá? Então, está aqui. A tipologia alfabética é um aperfeiçoamento do anterior. Né? Isso aí já dá para a gente deduzir, está fácil. Trata-se de uma técnica em que as letras do alfabeto são indicadas mediante um número convencional de pancadas. Está vendo? Nós estamos aqui traduzindo um certo estudo bem ainda rudimentar do espiritismo, né? Mas isso aconteceu, então é bom que a gente também saiba, porque não é porque aconteceu há muito tempo atrás, está quase que em desuso hoje, que não possa acontecer hoje. Tá? Sendo, então, possível obter-se palavras, frases, até discursos inteiros, só que isso dá uma trabalheira, né? Muito complicada. De acordo com o método adotado, a mesa dará tantas pancadas quanto forem necessárias para indicar cada letra. Aí já pensou a última letra do alfabeto? É um monte de pancada. Alguém tem que ficar contando e falar, ele parou no Z, no Y, vai indo por aí, para definir a coisa. Isto é, uma pancada para o A, 2 pancadas para o B, e assim por diante. Aqui nós temos, ó, coloquei aí, nós temos a questão das mesas girantes, como está ali, ó, as mesas levanta de um lado e vai bater, olha lá, um médio com a mão aqui, ó, né? Tem um médio aqui com a mão na mesa, né? E a mesa vai levando. Isso aqui é uma fotografia original, a mesa está aí nessa posição, aí tem um livro sobre isso aqui e tudo mais, né? Que vai contar a história bem pontual. Tá? Aqui nós temos aqui dois médios figuráveis, chamada prancheta. Né? E a única coisa que às vezes que eu já achei graça, já comentei sobre essa prancheta, que eu falo, poxa, essa prancheta aí não é bem do tempo lá do Kardec, é uma coisa muito bem feita, né? Com a rodinha aqui, é uma coisa bonita, parece uma rodinha de cadeira, né? Mas são sempre fotos ilustrativas, né? Não é aí e tal. Mas acontecia assim, olha. Então, com as duas médias colocando a mão, não precisaria, às vezes, a questão das duas, mas por causa da questão do trabalho que se é desenvolvido, um ectoplasma que se utiliza é maior, para escrever, o médium vai orientando mentalmente as médiums ali para fazer esse movimento e vai escrevendo. Ou vai pintando, vai fazendo, né, várias coisas. Aqui nesse canto, nós temos aí a mesma, o alfabeto aí embaixo, os números, né? E nós temos ali essa espécie aí que é com os médios em cima da mesa, colocava a mão e essa esfera aqui, né, no caso aqui, parava em cima da letra e ia escrevendo e anotando. E aqui está yes e no, sim ou não. Isso aqui já foi um progresso. E agora, mais para frente, aí depois, né, em 1927, se a gente colocar assim, o Chico, com 17 anos, escreveu a primeira obra dele, que foi o Parnaso Além Túmulo. Né? Aqui. Então, está aí.
essa ilustração. Muitas pessoas também me perguntam se há necessidade de nós colocarmos a mão, como está aqui o Chico Xavier colocando a mão. Isso aqui é somente mais um conforto, se analisar, se a gente disser assim, para que a pessoa que está psicografando, está concentrada, segure a cabeça para a cabeça não cair. Ok? As pessoas falam, todo médico que vai psicografar põe a mão assim. Não. Tentem ficar psicografando, que seria quase igual quando nós estamos escrevendo, mas aí, quando nós estamos escrevendo, nós vamos pegar essa mão aqui e vamos colocar, né, apoiar em cima do caderno, fazer alguma coisa para manter o corpo equilibrado. Agora, como o médium está ali numa posição de concentração, às vezes está até desdobrado, né, e simplesmente o espírito está movendo as nossas sistema nervoso para fazer escrever, como está sendo aparecendo aí. Né? E aí nós vamos ver que é tipo de mediunidade o escrevente, consciente, inconsciente, são 3 gêneros que tem. Né? Então, vamos aqui à próxima. Aí, ó. Ambas as modalidades estão totalmente em desusos no meio espírita atual por serem lentas e fastidiosas. Você ficava ali, dava sono, o espírito escrevendo uma mensagem usando aquele sistema, realmente era difícil. Foram substituídas pela psicografia, que é a prática mediúnica de efeito inteligente. Quanto às demais manifestações de efeitos físicos, nós temos a pneumatografia escrita direta. Alguém poderia me falar, que lembre, o que seria essa pneumatografia? Alguém lembra aí ou não? Olha lá, hein? Nós tivemos aula disso lá no ESD, hein? Quem esteve no ESD, lembra aí, Lília? Lília? Não, Roberto, não lembro. Não lembro. Pneumonia. Olha aí, a palavra pneu. Pneu aí, no caso, vamos falar que é ar, né? Pneumatografia, ou escrita direta. Isso aí, eu vou dar um exemplo. Isso aqui, você pega uma folha de caderno, põe na gaveta. No outro dia vai estar lá uma escrita, alguma coisa nessa folha. A outra coisa também é que essa pneumatografia, às vezes, no ar aparecem palavras. Inclusive, isso já foi feito até em alguns filmes aí que as pessoas colocam lá, não sabia nem o que estava fazendo, que é a pneumatografia. Tá? Aí nós vamos ter pneumatofonia, ou voz direta. Isso é aquela coisa que é produzido, que o espírito consegue manipular tanto o fluido ou ectoplasma, que ele vai produzir som, vai produzir voz direta. Então, é o nome que se dá, é pneumatofonia. Uma outra que nós temos também, de efeitos físicos, é a materialização de espíritos e transporte de objetos. Tá? Então, tá ali, são mais as 3 aqui, já colocando quantas vão ter. Né? Aí eles vão esclarecer aqui, olha. Vai esclarecer cada uma daquela lá. Então, aqui, ó, a pneumatografia ou escrita direta. É a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem nenhum intermediário. Hein? Difere da psicografia por ser esta a transmissão. Acabei de falar antes aí o que é psicografia. O negócio de falar, o médium está incorporado, o Divaldo está incorporado psicografando, o Divaldo está lá incorporado com Bezerra de Menezes. Não há necessidade disso. É um desgaste que nenhum espírito vai... Olha, ninguém vai ter um corpo, vai ser morada de 2 espíritos. É lógico, o espírito pode passar por parede, pode passar no meio de nós, mas ele não vai conseguir efeito nenhum parando ali do lado com nós, com uma simbiose. Não vai. Ele vai ter que ter pensamento. Ele pensa, as pessoas mais fracas assimila o pensamento, e se ele mandar a pessoa matar outra pessoa, a pessoa mata. Tá? Já teve casos disso. Então, como é que faz? E aí depois a pessoa fala, eu escutei uma voz e produzi isso, e fiz. Né?
Por aí, que nem teve o caso aí, né, do, sei lá, do Adélio, uma coisa assim diferente que eu estou falando. Então, está aí, ó. Difere da psicografia por ser esta a transmissão do pensamento do espírito, mediante a escrita feita com a mão do médium. A Rede Globo, há um tempo atrás, eu já comentei, só para elucidar, fez uma imagem, um programa do Chico, e tanto o final, assim, para ir para o comercial e volta do comercial, aparecia a mão ali de uma pessoa e o espírito com uma espécie de um espírito colocando a mão em cima. Como diz, nenhum espírito vai colocar a mão em cima da minha mão. Pelo menos até hoje não. Ele pode encostar, né? Ele pode fazer a transmissão por pensamento e pode encostar, passar por meio, por dentro de mim, fazer o que ele quiser. Né? Ele pode ficar dando volta na sala, passar por entre meio. Inclusive, aquela novela A Viagem, deu para ver bem aqui os efeitos. Lógico que eram uns efeitos especiais ainda rudimentais que a gente tinha na época, mas ele aparecendo lá no meio da mesa, né? Sem o corpo, não aparecia o corpo, só o tronco e aquela coisa toda. Então, o espírito, você pode estar lá numa cela mediúnica, ele fica andando para lá e por um lado e para o outro. Né? E ele vai para lá, para dar para cima, como se ele estivesse em cima da mesa. Né? Lógico que ele não vai subir em cima da mesa, ele vai ficar andando ali, ou ele pode sair flutuando, né? Fazer também aí, volitando. Então, está aqui. Ó. Aí nós vamos ter aqui a pneumatografia ou escrita direta. Essa aqui eu já li aqui, né ou não? Deixa eu ver aqui que está com um problema aqui de mouse, aqui que eu estou, está terrível aqui. Deixa eu ver aqui, essa aqui já foi, né? A escrita produzida diretamente pelo espírito, agora a outra aqui. Aí nós vamos ter aqui a pneumatografia ou escrita direta. Né? Continuando aqui, deixa eu ver. Aqui é da pneumatografia escrita direta. Olha, está aí o maior exemplo disso, hein? As chamadas taubas, os 10 mandamentos aí das leis, né? 5 em cada tábua aí, né? Olha, o espírito não se serve das nossas substâncias, nem dos nossos instrumentos de que há mister, tirando para isso os materiais precisos do elemento primitivo universal, que, pela ação da sua vontade, expressa tanta vontade o espírito que sofre as modificações necessárias à produção do efeito desejado. Está ali, olha, Livro dos Médiuns, item 148. É isso que vai, quando nós, aí na segunda-feira, nós vamos entrar, estamos já aí mais de uns 2/3 do Livro dos Espíritos, nós vamos adentrar, mais um pouco para frente, nós vamos entrar justamente nesse estudo aprofundado do Livro dos Médiuns. Né? Hein, Roberto? Oi. Esse tipo de manifestação é feita por qualquer espírito ou normalmente por espíritos mais elevados? Olha, de novo, para a gente explicar essa sua pergunta, nós vamos sempre falar uma coisa. Vamos falar dos encarnados, para entender o outro lado, dos desencarnados. Nós temos hoje aqui na Terra encarnado pessoas de alto intelecto. Consideremos até, às vezes, gênios. Então, a questão intelectual dele é excelente. Numa daquelas asas está bem assim para cima. Mas, na questão moral, está lá para baixo. Então, essa pessoa encarnada, ela pode construir coisas, fazer mil e uma coisa. Mas, na questão moral, ela faz tudo que não deseja. Tudo que, que não se deve fazer, ele faz. Então, acontece a mesma coisa. Então, imaginemos esse espírito que está encarnado, que faz isso. Faz tantas coisas. Vamos falar que, se fosse Tomás Edison, fez isso, fez aquilo e tal, mas, olha, vamos pegar o André Luiz. O André Luiz, segundo o próprio filme, né? E hoje nós já sabemos aí que ele foi o Carlos Chagas, que tinha o quê? Um excelente médico, fazia caridade, isso aqui, mas ele gostava de toda noite, ou não sei quantas vezes por semana,
ir lá para um bordel lá no interior do Rio de Janeiro. E bordel lá naquela época era assim, numa estradinha retirada da cidade, ele pegava lá eles e os maiorais, pegava o carro e ia para lá tomar cervejinha no meio com as garotas e etc, etc. Isso foi bem explicado no livro, no filme lá do Nosso Lar. Apareceu a imagem dele lá, sentado, o garçom lá servindo cerveja para ele, e tá aí, não aprofundou muito, que não era o motivo do filme. Ô, Lília, quando esse espírito desencarnar, o que pode acontecer? Vai acontecer a mesma coisa, ele vai ter uma potencialidade intelectual muito boa, mas com uma moral muito baixa. Então, nós temos que tomar cuidado nessa classificação de espírito superior. Ele é superior em que sentido? Sentido moral ou intelectual? Devemos falar assim, olha, o espírito superior está com as duas asas, mas niveladas. Agora, tem a maioria, às vezes, tem pessoas que têm o quê? A asa da moral alta, mas o intelecto não buscou, não teve chance, também não, né, se alegou e tudo mais. Eu me lembro que quando eu estudava, e tem alguém mais antigo aí... Mas Oi, pode falar. Espírito superior não é aquela classificação que você coloca dos inferiores, dos livres no caso superior, seria mais livres desse tipo de coisa. Então, eu estou colocando pela classificação Não, que então está vamos lá. dita Qualquer no espírito livro, pode né? fazer isso. Para responder, então, mais objetivamente, eu dei com um exemplo. Qualquer espírito pode produzir efeitos de pneumatografia, efeitos físicos, qualquer um. Ah, tá. Agora, eu vou até dizer para você. Espíritos superiores, eles, quando fazem esse tipo de coisa, com muito cuidado. Aqui nós temos nessa imagem aí, olha, no caso que houve aí os 10 mandamentos, isso aqui, quer dizer, então eles são bem cuidadosos, não fazem nada espalhafatosamente. Então, qualquer efeito hoje, que eu quis dizer assim, olha, é um encarnado e tal. Então, por isso que eu falei, o detalhezinho no que eu falei. Esse é o detalhe. Olha, qualquer aí, nós precisamos analisar, com a gente fala muito de espírito superior, sendo que muitas das vezes nós não classificamos, nós encarnados, classificamos essa palavra assim, sem muito conhecimento de causa de quem é o espírito. Vamos pegar um outro exemplo aí de espírito encarnado, um padre. Um padre. Está lá o padre, ele pega a missa, e podemos dizer que ele é um espírito elevado, está falando em nome de Jesus. E só que na sacristia a coisa fecha o templo. Então, depende do óleo, assim, como é que a gente faz. Olha, até pouco tempo atrás, aí nós tínhamos o nosso querido João de Deus, não é isso? E ninguém poderia falar nada dele. Mas ele tinha lá os seus detalhes. Aí ele desencarna. Dentro do conhecimento técnico que ele tem, ele vai ter conhecimento. Só estou querendo dividir essa coisa. Tá? Porque você perguntou. Então... Mas aí a questão de espírito elevado, que eu estou dizendo, é questão moral mesmo, né? Que é o que nós Sim, mas estamos veja estudando. bem, hoje... Porque, no caso, a inteligência é intelectual, não é moral. Sim. A inteligência intelectual está mais voltada para a matéria, né? E o moral é elevado. Nós estamos falando de efeitos físicos aqui. Isso aqui já está em desuso. Nós lemos lá atrás, olha bem, nas lâminas anteriores nós lemos que isso aqui está em desuso, tá, Lilian? Por isso que a gente tem que encadear o estudo. Lá nas lâminas anteriores foi dito, porque a gente tem que ir prestando atenção, que nem está assistindo um filme. Lá no início do filme, às vezes, passa o fim do filme. Passa a chave do segredo do fim do filme. E a gente tem que assistir o filme inteiro e depois chegar no final e falar, mas não entendi esse final, que negócio esquisito. Perdeu o começo. Então, tem que pegar o encadeamento todo. Então, o encadeamento foi o seguinte, que esses efeitos aí, hoje, isso aí aconteceu, olha, esse aqui que está aqui, Moisés com a tábua aqui, aconteceu lá 3.600 anos, 3.500 anos atrás.
E hoje, com a tecnologia que tem, se acontecer qualquer coisa dessa, precisa acontecer muito bem feita, porque vai ter investigador e tudo mais, então a espiritualidade se vê trabalhando com os médiuns. Agora, quando a coisa quer ver um espírito superior, normalmente o espírito superior produz esse tipo de efeito se for para o que? A coletividade, Lília. O espírito superior não vai aparecer para o Roberto para fazer um negócio. O espírito superior ele fala que nem o doutor Bezerra de Menezes, faz uma coisa para a coletividade, ajudava os pobres, fazia isso. Então, a coisa tem que ser sempre assim. O espírito superior ele age para a coletividade. Tá? Então, nesses casos aqui de pneumatografia, é um espírito fazendo o que está aqui, ó, né? Ele vai dizer, não, ele não serve nas nossas substâncias, tinta, isso, aquilo. Não, ele vai produzir. Então, ele pode ser, tecnicamente, um grande conhecedor desses elementos da física. Não, nem dos nossos instrumentos de que é a Mister. Olha, né? Tirando para isso os materiais precisos do elemento primitivo. Ou ele conhece esse elemento, ou ele faz ali, sem saber. Mas, se ele fizer isso aqui, ele tem que fazer, normalmente, aí que eu falo, no espírito superior, também para a coletividade. Para uma pessoa só, é um espírito bom. Nós temos que pegar e começar a entender direitinho essas classificações. Assim, tem espírito bom e espíritos superiores. Lembra-se que quando o próprio André Luiz desceu com seu instrutor, que no início lá do filme nosso, que ele vinha para a Terra, ele tinha que diminuir a intensidade vibratória dele, porque senão eles produziam luz, vamos falar assim, tinha que diminuir para que não ofuscasse os irmãos. Então, o espírito superior, eles vêm uma missão aqui também na Terra. Tá? Por isso que eu só estou explicando essa parte aí de espírito superior, que a gente, às vezes, usa assim muito... como é que a gente fala? Muito constantemente, sem fechar um circuito. Só isso que eu estou esclarecendo. Vamos lá aqui. Ó. Então, vem a pneumatofonia ou voz direta. Já que os espíritos podem produzir ruídos e pancadas, quem é que vai produzir, Lília? O espírito hoje que vai produzir ruído e pancada? Só pode ser espírito que ainda não está nem muito bom e no superior não vai. O superior está ocupado, se a gente brincar com a situação, com as palavras, o espírito superior está preocupado lá ser ministro lá dessas colônias espirituais, ele já está ali num altiplano bem mais alto, muito mais tranquilo. E a nossa psicosfera hoje, na Terra, ela está muito ruim. Qualquer espírito superior, na questão de falar espírito superior, para se aproximar da Terra, ele vai gastar muita energia. Ela está muito ruim, muito. Vocês podem pôr 1001. A coisa está assim, tremendamente ruim. Tá? É que, se a gente falar assim, assusta as pessoas entram meio em crise, não sei o quê, fica, né, a boca até em uma problemática de depressão. Não, nós vamos viver a nossa vida. Né? Mas então, vamos aqui. Ó. Já que os espíritos podem produzir ruídos e pancadas, podem igualmente fazer que se ouçam gritos de toda espécie e sons vocais que imitam a voz humana, tanto ao nosso lado como no ar. Isso aqui, se produzir, seja qual for as pessoas, se tiver umas 10 pessoas, Lília, estou falando o seu nome aí, mas se tiver 10 pessoas acontecer isso aqui, nossas 10 pessoas provavelmente não são espíritas. Se tiver 1 ou 2 espíritas, provavelmente, talvez um espírita vai sair correndo também, porque ele tem medo. E talvez só fique um espírita lá, vamos dizer assim, ficando ali sabendo dos efeitos físicos, de tudo isso aqui. É? Eu fico, às vezes, faria uma pergunta para vocês. Já pensou se vocês, daqui a pouco, chegar aí, vocês devem estar na sala, algum lugar confortante, assim, mais tranquilo, aí daqui a pouco vocês vão lá para a cozinha está lá, a mesa está lá no alto. Aí tem gente que vai sair correndo. Eu só vou pedir para que ele não deixe a mesa cair, porque, olha, não está fácil comprar outra, não. Ô, peraí, não quebra, não. Fica aí, calma aí. Então, está aqui. Ó. Eu estou aqui, como eu falei, está difícil. Espera um pouquinho só.
Bom, está aqui do nosso lado, tal, como no ar. Vamos aqui devagarinho aqui. Bom, pneumatofonia ou voz direta é aqui, olha. Os sons espíritas, os pneumatofônicos, se produzem de duas maneiras distintas. Olha, agora estamos esmiuçando um pouquinho essa questão da pneumatofonia, ou voz direta. Então, esses tipos de sons se produzem de duas maneiras distintas. Às vezes, é uma voz interior que repercute no nosso foro íntimo, nada tendo, porém, de material as palavras. Ou seja, nós não vamos escutar palavras, né? Conquanto sejam claramente perceptíveis. Outras vezes são exteriores e nitidamente articuladas, como eu estou falando aqui agora, como se proviessem de uma pessoa que nos estivesse ao lado. Porque, a maioria das vezes, dependendo do espírito, ele pode se tornar visível, pode se tornar invisível. Porque, às vezes, a gente sabe que tem as pessoas que têm a vidência. Então, a vidência... E nem todo vidente é igual a todos. Vamos dizer que cada vidente tem um tipo de lente. Tem uns videntes que têm uma lente boa que vai longe e enxerga tudo com mais nítido. Tem uns que vai aproximando. E tem uns que não têm essa visão, não é vidente. Porque, às vezes, as pessoas perguntam, quer dizer que então todo vidente enxerga do mesmo jeito? Aí a gente costuma dizer assim, olha, depende do ângulo que ela está ou as lentes que ela usa. Eu, por exemplo, já sou privilegiado, porque eu uso óculos, né? Como se óculos tivesse alguma coisa, e que se tivesse, você pode até fechar os olhos, você vai enxergar do mesmo jeito. Tá? Então, vocês estão vendo que não vai enxergar a vidência, nós não enxergamos com os olhos materiais nossos. Nós vamos enxergar com o perispírito. A gente, quando conversa, se a pessoa fala de vidência, a pessoa pensa que nós estamos enxergando com os olhos. Não, você fecha os olhos e está vendo. O plano espiritual. Bom, então, e isso acontece dessa vidência o tempo todo, Roberto? Os videntes, eles veem o tempo todo? Também são graduações dessas mediunidades. Tem livros que vão aprofundando. O vidente também ele passa, como está ali aquela questão da educação mediúnica. Então, aquela mediunidade igual do Chico Xavier, então o Chico enxergava tudo. Era como se ele tivesse dupla vista, enxergando com as vistas físicas, enxergando com as outras, e fazia uma confusão tremenda. O Chico, como na vidência do Chico, é torturante, às vezes. Então, uma criança de aproximadamente 5 anos pode manifestar essa vidência? Até 3. E a maioria das crianças tem... A gente pode falar que a maioria das crianças tem vidência. Não é nada de anormal a gente ver criancinhas com 3 anos, 4 anos, 5 anos, brincando com um coleguinha invisível. Então, por que isso? Até os 7 anos é meio que até normal, porque a criança está fazendo aquela transição do plano espiritual para o plano físico. Então, até os 7 anos, olha, não é preciso, pode ser até 5, até 6, até 8, mas nessa faixa transitória, a criança ainda está vivendo como se estivesse ainda no mundo dos espíritos. Umas num grau e outras em outro grau. Tem umas que não têm nada, como nós falamos da questão de mediunidade, todos temos, e uma criancinha também, mas a criança tem mais por esse motivo. Ela está muito próxima ao tempo em que ela estava desencarnada, ou seja, estava no plano espiritual. Então, não tem data precisa. E tem crianças que nascem e nunca teve nenhuma, nem depois de velho, nunca viu nada, nunca sentiu nada, não tem mediunidade, como a gente pode falar. Não tem, mas tem alguma coisinha, tem. Então, vamos indo aqui. Aí vem aqui a questão da materialização de espíritos e transportes de objetos. São fenômenos que surgiram com mais intensidade logo
após a desencarnação de Kardec. Olha a informação para vocês verem que o Kardec não trabalhou com muita coisa. Tá? Então, na época de Kardec, aí, acho que até a Lília me fez perguntas sobre isso, que a gente fala aqui assim, que a gente fala às vezes de uma maneira que dá uma dupla interpretação. Não é isso. A doutrina espírita está aí, o Kardec fez e colocou o quê? Trouxe para nós a codificação. Evidentemente, ele não trouxe, o Kardec, não trouxe tudo, mas a obra do Kardec ela não está em desuso, não está ultrapassada. Ela vai ser mais ainda explicada. Por exemplo, está bem claro aqui nesse texto. Olha, são fenômenos que surgiram com mais intensidade logo após a desencarnação de Kardec. Então, Kardec não mexeu com materialização. É isso? Está claro o texto. E que foram investigados exaustivamente por cientistas do passado, cientistas espíritas, e que não eram espíritas, às vezes, como vai ter o caso aí embaixo. Olha aí, o cientista britânico William Crookes sistematizou tais fenômenos. Olha, eu tenho um livro aqui que chama-se Fenômenos Espíritas, do William Crookes. O que você lê ali é um livro de uma profundidade de bagagem sobre esses tipos de fenômenos incríveis. Então, ele sistematizou essas questões. Sobretudo pela análise das materializações do espírito Kate King, ou Anne Morgan, em reencarnação anterior, ocorridas pela mediunidade da Florence Cook. Olha, vocês vão procurar, se vocês quiserem entrar na internet, procurar sobre William Crookes e esse espírito aqui. Esse espírito se materializava inteirinho na frente do William Crookes. Agora, vamos lá. Quando surgiu, vamos colocar um pouquinho da história do espiritismo, então, para a gente falar um pouco, para ficar mais entendível essa questão. Bom, vocês viram, então, que o Kardec já tinha ido embora. Surge vários, Leon Denis, que cruzou um tempo com ele, vai surgir esse britânico, William Crookes. Mas o que era? Esse William Crookes acreditava em espiritismo? De maneira nenhuma. Nada. Ele era igualzinho o Kardec. Nossa Senhora, não. Tinha que provar para ele o que era e o que não era, senão ele não aceitava, é cientista. Aí o que aconteceu? Ele era um Sir, um homem importantíssimo na Inglaterra. Por ele ser cientista, ele recebeu o título de Sir William Crookes. Quando, então, começou essa questão de mesas girantes, essas questões todas do espiritismo, e tal, a Inglaterra, por ser uma ilha, isolada ali da Europa, então, o que aconteceu? Lá foi... os ingleses são meio assim, quer dizer, eles colocam parece que uma cortina e ninguém entra, não fala nada disso e fica. Então, quando começou a surgir essas mesas girantes, espiritismo, aquela coisa toda, o que no caso, na época lá, era o rei no inglês, chamaram esse cientista, William Crookes, e falaram para ele: você é cientista, né, William? Sim, sou, sim, senhor. Então, você vai fazer o seguinte, você vai pesquisar esse negócio aí de espiritismo, vamos resumir, e para ver o que você vai achar disso aí. Mas, assim, o que você já tem alguma coisa, você já leu? Ele falou: eu já li, mas isso é tudo palhaçada. Bombril no forno, palhaçada. E ele foi para a França, foi para Paris, foi para a Espanha, foi para todo mundo que estava vendo essa questão, foi lá. E ele começou a pesquisar. Aí ele se encontrou com esse espírito Kate King e pipipi foi indo. Aí ele voltou lá para a rainha inglesa, e falou para ela assim, que inclusive, voltou para ela, voltou. E aí, o que você fala? Você foi lá, viu, acabou com isso? O que nós podemos falar para o nosso povo? Ele falou: olha, eu vou falar o seguinte, é verdade e a coisa realmente é potente. E explicou: olha, eu fiz isso. Dali para frente ele não parou mais, e ele virou espírita. Olha aí essa historietinha bem pequenininha dele que vocês encontram facinho, olha. William Crookes, Wikipédia.
Olha aí a foto da Kate King aqui, ó. Não tem materialização. O médio aqui de efeitos físicos está aqui do lado. Olha, vocês estão vendo aqui, olha o William Crookes aqui, ó. Olha a Kate King aqui, olha as mãos dela. Olha. Olha, opa, está difícil aqui, mas vamos ver aqui. Então está aqui, olha. Olha a potencialidade desse espírito que não está igual o Peixotinho. O Peixotinho está aí, olha, vai caindo até do nariz aqui, vai para o chão. Né? Então, olha aqui, ó. O espírito está aqui, não está igual o Peixotinho, está ali, mas está cedendo um ectoplasma, mas tão não viscoso como esse, mas um ectoplasma tão abundante que o espírito se aproveita dele e se materializa desse jeito. Note-se que sempre os membros inferiores, né, não há, como diz, não precisa necessidade de colocar o joanete, né, para mostrar. Então, aí a parte sempre dos pés aparece um pouco desfocada. Né? Assim como a dificuldade também é aqui na questão do rosto, que vai exigir mais material, vamos dizer assim, mais apuração do espírito. Então, olha aqui que esse aqui do Chico aqui, olha, né? Tá com essa tipo de um lençol ali, um manto, né, na cabeça. Que aí precisa estudar, no caso ectoplasmia e tudo mais, para entender o que é isso. Tem muito espírito a falar, mas o que é isso aqui? E vocês notam que aqui o mesmo sistema aqui do William Crookes também está com fundo preto aqui, olha. Para quê? Para dar melhor realce. E olha que é tão grande, tão bem, que olha aqui, ó, a intensidade de luz aqui meio de lado, aqui está frontal. Então, tem toda aí uma questão. Tá? Então, aqui, ó, fatores negativos que impedem o fenômeno de materialização em relação aos médios. Aí, os pontos negativos que impedem. Essa é interessante. Médios glutões, demasiadamente afeitos ao excesso de comida, especialmente a carne e derivados animais. Então, aí fala, olha, não preciso nem falar, né? Eu acho que aí vocês já entenderam, aí está certinho, já está dizendo aí, que vai comer muito, não vai... Olha, pensa bem se uma pessoa, na hora do almoço, é um médio, e na hora do almoço ele come uma comida lá, picante, né? com uma pimenta daquelas bravas, e vai lá para a sessão mediúnica. Aí, vamos falar que produzem uns certos gases no organismo dele, e o que vai acontecer durante a sessão mediúnica? Ele vai soltar lá umas flatulências que não vai ficar nenhum espírito ali, nem encarnado, nem desencarnado. Vamos dizer assim, vai tudo embora. Médios alcoólicos, fumantes e outras drogas. O uso desses elementos em quantidade deprimem o sistema nervoso. Deprime o sistema nervoso, faltou um ozinho aí. E afeta a sensibilidade da emissão de ectoplasma. Então, como nós lemos antes, a questão da mediunidade é uma questão santa, tem que ser praticada santificamente, né? Com santidade mesmo. Não pode abusar de nada. E aí vem aqui, olha, médiuns viciosos, frequentam lugares viciados, unem-se às suas companhias e se cercam de entidades malévolas que tentam isolá-los da sua atuação útil. Então, nós estamos vendo aqui que tem regras, né? Então, quando a gente vai falar um centro espírita sério, vai ter que ter essas questões. Isso aqui vai ser passado muito bem para os médios. Olha, aqui, está vendo? Agora, eu vejo que a gente fala aí de certos centros que reúnem uma série de pessoas que nem se conhecem, vai lá, 10, 15, 20 pessoas que não se conhecem, e cada um está ali solto. E cada um, às vezes, olhando os trajes dos outros, como eu falei antes, né, e tudo mais. Isso não funciona. Então, está aí, olha. Chegamos aí, então, ao fim de mais aí um estudo. Né? Vamos aqui voltar à nossa imagem. Renatinha, e aí? Você gostou da Kate King? Já cheguei a ver uma parecida, viu? Já cheguei a ver uma parecida. Já cheguei a ver uma parecida.
Ah, você já chegou a ver? Uhum. Lembra que eu falei que eu já tinha fiz hoje quando criança? Desse É. estilo, mais próxima do Chico. Ali, ó. Essa aqui do no Chico, né? Essa aqui. Uhum. Tá aí. Nós temos que ter essa questão, Renata, né? Quando a gente é imbuído ou tem a mediunidade, né? Porque o tema realmente do espiritismo ele é muito, muito intrigante, é muito gostoso de estudar, né? É uma coisa nova. É que nem se nós formos ver aí os livros, por exemplo, que eu falei aqui agora, o livro que eu comprei do Carl Sagan, é espetacular na questão que a gente estuda aí, a questão do cosmos, como é que funciona, e a gente vai cada vez mais, por isso que eu falo estudo, o próprio Leon Denis era astrônomo. Então, quando a gente vai estudando essa questão da astronomia e tudo mais, nós vamos vendo que o universo é muito grande, e a gente vai crescendo, Deus vai crescendo, né? O Criador, se a gente falar assim, vai crescendo, você fala, não, isso aqui não pode ser um homem, né? Se for analisar um homem como nós, teria capacidade técnica de produzir um universo, uma coisa tão perfeita. Como a gente fala, se entrar na órbita, quer dizer, as pessoas falam, vai vir um planeta, vai jogar com a Terra. Não, não vai vir planeta, nenhum planeta aqui consegue entrar no nosso sistema solar, no sistema nosso solar. Então, são esses planetas que estão aí, nós já conhecemos os nomes deles, e é isso aí. Pode entrar um pedaço, um cometa, como daqui de 11 anos, o Harley, e vai por aí, né? Acho que não, é 70, eu falei 11 anos, olha, acho que 76 anos, se eu não estiver enganado, o Harley vem nos visitar. Então, essa é a questão. É bacana a gente estudar porque cresce, abre os nossos conhecimentos, abre a nossa mente para uma série de coisas. Eu não sei se vai dar para vocês verem, mas o livro é esse aqui, ó. Não vai dar para ver. Esse mais próximo aqui. Aí. Esse aqui é o Hernani Guimarães de Andrade. Tem uma entrevista desse doutor Hernani Guimarães de Andrade, que acho que ele morreu com 105 anos, se eu não estiver enganado, desse mesmo jeitinho que está aqui, simplesmente fantástica no YouTube. Fantástica. Querem aprender sobre perispírito e essas coisas? Assistem essa palestra dele. Eu falo que é uma palestra, mas foi uma entrevista. Foi um programa que ele fez e tudo mais. Programa antigo, né? Mas ele dá um show. Tem várias deles. Hernani Guimarães de Andrade. Só pesquisar, já que nós estamos aí falando de efeitos físicos, a gente vai aprofundar, porque às vezes que a gente fala, não dá aqui em 1h30, 90 minutos, a gente focar todos os detalhezinhos do estudo, ok? Bom, então vamos lá. Nós estamos encerrando quase que pontualmente, hein? Hoje houve um delay aí meu aí, eu peço perdão, como eu falei. Ontem já terminei 9h30, né, Vera? E hoje nós vamos ter só faltou um pouquinho, porque eu comecei um pouquinho mais tarde, mas nós vamos prezar por começar às 8h, terminar às 9h30 para realmente continuar com a coisa. Porque agora, a partir de agora, a gente já sabe que a espiritualidade já foi embora, né? Só tem agora só os finalistas aí que estão conosco, mas os grandes que escutaram conosco, que participaram, já foram embora. Isso vocês podem ter certeza, tá? A espiritualidade tem hora, por isso que eu falo. O Evangelho no Lar. Marcou para as 8? 8, ok. 7h59 e 8h01 não servem para a espiritualidade. Às vezes eu brinco assim com eles, falo, mas vocês parecem inglês, hein? Porque inglês que é aquela coisa metódica, né? Eu já perguntei para um, falei, vocês têm toque? Não gostou muito da brincadeira, não me respondeu, eu fiquei meio chateado com ele, mas tá bom, né? Ele não gostou da brincadeira, só porque eu falei que ele tinha toque. Porque essa questão, quando a pessoa é bitolada, é toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Acho que ele não gostou por isso. Mas vamos lá, então, agora, com essa alegria de viver, nós temos que ter... Olha, eu aprendo isso com os espíritos, que eles falam, olha, se tiver na... Eu vou fazer uma expressão que a gente usa na linguagem normal do dia de hoje. Se tiver na bagaça, você está cheio de dor, você está sem dinheiro, dê risada. Dê risada, porque pelo menos você vai preservar a saúde, né, produzindo hormônios e uma outra série de coisas aí que já são bem ditas, né, pelos nossos colegas aí mais em profundidade. Vamos lá, então, novamente, posicionar-nos naquela posição de muita tranquilidade, com a respiração bem lenta, para absorvermos agora
aquilo que eu já tinha pedido antes à espiritualidade, que nesse final, que sobre todos nós, que nós pudéssemos tomar um passe, que a espiritualidade nos desse um passe a todos nós aqui presentes, em cada lar que nós estamos, né? E que nós possamos, durante esses, vamos pedir uns 30 segundos, se posicionar bem relaxados para a atuação da espiritualidade nesse processo. Agradecemos pela semana transcorrida, pelo dia de hoje, e rogamos que possamos dar continuidade à nossa existência, marcando para a próxima semana estarmos aqui de novo, cedendo o nosso ectoplasma para que a espiritualidade possa trabalhar com ele em todos os lugares onde houver necessidade. Que assim seja. Bom, chegamos mais ao fim. Alguém quer falar alguma coisinha, algum detalhe? Lília, quer pronunciar, falar alguma coisa? Não, hoje foi proveitoso, né? Olha, é que eu falo, às vezes eu vou, acho que para vocês, evidentemente, o verbete seria esse, proveitoso, mas a gente que faz essa questão de passar, né, esse doutrina, é muito prazeroso. Né? A gente é um prazer que, durante horas, a gente se sente feliz, tranquilo, por estar fazendo aquilo que Emmanuel nos pediu. Né? E nós, a maior caridade que nós possamos fazer para o Espiritismo é a sua divulgação. Eu acho que a divulgação é essa. Né? Mas, falando de Jesus, que esse é o ponto primordial da doutrina, é falarmos que nós somos cristãos. Né? E aí a gente se sente bem tranquilo para todos os acontecimentos que acontecem. Às vezes, hoje, as pessoas vão tocar em assuntos conturbados, e eu não sei lá quem fez isso, outro fez isso, eu falo, está tudo dentro da normalidade. É só nós pensar dessa maneira, está tudo de normalidade. Tem um ditado, às vezes, que fala, muito bom esse ditado, por um outro exemplo aí, mas ele fala assim, cada povo merece o governo que tem. Então, nós estamos inseridos sempre numa questão normal. Não tem nada de acontecimento aí diferente que nos possa perturbar. Não, nós temos que estar atentos, tranquilos, sempre com a fé voltada em Cristo. Ok? Boa noite para vocês. Boa noite a todos. E até quarta-feira que vem, com certeza. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Deixa eu só fazer uma Boa coisa. noite a todos. Só um minutinho aqui, que eu esqueci de fazer uma coisinha aqui. Pronto. Isso aqui. Pronto. Então, a todos vocês, mais uma vez, bom descanso e até a próxima quarta. Se Deus Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal.